Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. E Associação de Diabéticos, muito além do cuidado com diabetes. Cuidamos de você e da sua família. A notícia do diagnóstico de câncer de próstata do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reacendeu um debate importante sobre o cuidado com a saúde do homem e também a importância, da detecção precoce. Para falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo hoje aqui no Pergunte ao Doutor o oncologista Dr. Igor Mantovani, que é integrante do grupo Sonhe de Campinas, São Paulo, mestre em oncologia pela Unicamp e especialista em oncogenética. Doutor Igor, bom dia, tudo bem com você? É um prazer falar contigo. Olá, bom dia a todos que me escutam aqui, um prazer recebê-los virtualmente aqui também, muito obrigado pelo convite. Eu falei certo o nome do grupo, doutor? É isso mesmo? Exato. É Sonhe? Grupo Sonhe, né? Sonhe, Nosso inicial nome era Grupo Sonhe, devido ao sobrenome de um dos nossos fundadores, o Dr. André Sassi, daí ficou Sassi Oncologia, e daí veio esse tema Sonhe, que diz muito sobre a equipe, de transmitir coisas boas mesmo no momento difícil, do diagnóstico e de tratamentos de alguns pacientes. De fato, doutor. A notícia sobre o câncer de próstata do ex-presidente Joe Biden reacendeu esse debate, claro, sobre a prevenção da doença. Pois bem, eu devo dizer ao senhor, inclusive, que eu já tive, tá? Fiz cirurgia, acabei, não precisei nem de quimioterapia, não precisei de nada. E não tenho sequela nenhuma. É só para deixar como testemunho que eu faço sempre questão de falar, que a gente como comunicador, para as pessoas saberem que nós somos como qualquer outro, tá? E eu sempre faço questão de deixar isso claro. Mas o fato é que essa notícia alerta. Esse caso nos traz especialmente, considerando a idade do paciente, doutor? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. O que significa isso? Que alerta com relação principalmente à idade do Biden, doutor? Perfeito, Marcelo. Obrigado por compartilhar a sua história pessoal. Eu acho que você bem colocou isso, você como comunicador, figura pública, isso não deve soar como uma informação de invasão da sua privacidade, mas pelo contrário, de estímulo de quem te ouve para se cuidar, não é verdade? E um testemunho de cura, de coisas boas e de um bom histórico de tratamento no momento correto. Sim. Você trouxe um tema relevante, que é a questão da idade do indivíduo. Felizmente, a ciência, a tecnologia em saúde e até mesmo o entendimento do estilo de vida hoje nos permite dizer que o homem e a mulher vivem mais. Então, não é infrequente a gente receber no consultório pacientes octogenários, nonagenários, que são muito funcionais, são donos de si e da sua autonomia, e, portanto, já não se tem mais aquele discurso de, poxa, é um senhor ou uma senhora muito idosa, talvez não faça sentido tratá-lo com cirurgia, quimioterapia e assim por diante. Isso já não é uma realidade. Óbvio, essa definição de tratamento ela é uma avaliação complexa da história individual, dos valores individuais daquele paciente, mas hoje a gente tem pessoas muito funcionais com idades, como eu disse, 80, 90 anos, dirigindo, tomando decisões e que, portanto, devem ser tratadas respeitando as suas particularidades, mas também sem uma economia de recursos do ponto de vista de tecnologia e de tratamentos que possam curar e controlar o câncer. Certo. E o exemplo do ex-presidente americano é justamente isso. Por mais que ele tenha recentemente declinado ao cargo de reeleição, é um senhor que estava na mídia pública, é uma figura pública, internacional, que eu diria um cargo realmente de peso, frente ao posicionamento geopolítico que ele ocupa, e que vinha executando com um grau de eficácia muito adequado para a idade que tem. Então, eu olho para o câncer que ele diagnosticou com essa mesma percepção de oferecer tratamentos,
E daí o entendimento do médico que trata o câncer é também entender o potencial que ele tem de controlar aquela doença, né? Sim, sim. Se me permite aqui um comentário sobre o caso do presidente, né, do ex-presidente, é justamente essa questão de diagnosticar o câncer numa fase mais tardia, né? Então, ele teve o diagnóstico de uma doença de um comportamento mais agressivo, já não somente restrita à próstata, e que, portanto, vai precisar de algum tratamento medicamentoso diferente do caso que você me contou, do seu caso, né? Então, isso versa sobre o que você disse, a gente conversar sobre diagnóstico precoce, encontrar a doença precocemente, né? Exatamente. Eu arrisco dizer, né, que, pensando no ex-presidente dos Estados Unidos, que ele tem certamente um bom acesso à saúde, que não foi descuido, mas sim uma doença de um comportamento agressivo e que, portanto, se apresentou num cenário avançado. Mas aí a mensagem para o homem que nos escuta é justamente de fazer as suas rotinas, os seus exames, as suas visitas ao médico periodicamente, para fazer de maneira preventiva o exame da próstata. Pois dentro disso aí, doutor Igor, eu gostaria de lhe perguntar, você até citou, mas será que não houve uma pessoa como ele, como você bem disse, é uma pessoa que a gente imagina que tem médicos à sua disposição constantemente, exames com frequência, mas por que tão agressivo assim nessa idade? Será que não houve alguma negligência de alguém, ou não sei, para chegar a esse ponto de ser detectada já num estado mais agressivo? Ou isso pode acontecer? É claro que a gente, como comentarista do ocorrido, né, a gente sempre vai virar um especulador, né? Mas se a gente pensar na história natural do câncer da próstata, Marcelo, eu diria que a grande maioria, 70%, 80% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos com a doença restrita ao órgão. Tá? Muito provavelmente, como foi o seu caso. Uma doença localizada na próstata e que, portanto, é tratada com modalidades locais, seja a cirurgia, seja a radioterapia, com taxas de cura altíssimas. Certo? Uma parcela pequena da população, mesmo fazendo rotinas periódicas de exame, e daí pensando no ex-presidente, né, com um acesso, eu diria que talvez ilimitado à tecnologia que ele deve ter, né, pela saúde, pelo posto que ocupa, mas uma pequena parcela da população vai ter uma doença que já vai se apresentar de maneira agressiva. Entendo. E nós não devemos transferir a culpa ao indivíduo, né? Não é culpa dele e nem de ninguém que eventualmente esteja passando por uma situação como essa, de diagnosticar uma doença num cenário avançado. Às vezes, mesmo fazendo as rotinas periódicas, os exames de rotina, o cuidado periódico com a saúde, a gente tem cânceres de comportamento muito agressivos. Exatamente. Né? E que em poucos dias nascem, evoluem, em poucas semanas, talvez o tempo de fazer uma investigação de um sintoma ou outro, já estão localizados em outros órgãos. Exatamente. Isso no caso do Joe Biden, a doença se apresenta na próstata e localizada nos ossos. Exato. E a metástase óssea é uma característica peculiar ao câncer da próstata, né? Ele tem uma afinidade ao tecido ósseo, então na sua história natural é possível que algum homem que esteja aqui nos ouvindo vá em algum momento ter o câncer da próstata metastático ao osso, né? Exato. Exatamente. O que não quer dizer que seja incurável, seja intratável, né? E daí, é como eu lhe disse no começo, nós estamos encontrando indivíduos muito ativos, octogenários e nonagenários, que são merecedores de um tratamento de controle a longo prazo. E felizmente isso acontece, né? Então... E o fator de estarmos vivendo mais também é um fator também que tem que ser considerado, né? Isso também tem que ser levado em conta. Com certeza, né? Hoje, se a gente pensar que um diagnóstico de câncer de próstata aos 60, 70, se a gente limitar a nossa abordagem a esse caso, isso pode limitar o nosso homem, o nosso paciente de acompanhar a vida dos netos, de realizar um sonho, de viajar, de passear.
Eu tenho pacientes da minha prática que viajam, que inclusive com metástase no osso, que viajam, que dirigem, que fazem esporte, acompanharam o casamento dos filhos, das filhas, dos netos, e estão vivendo a despeito do câncer. Obviamente, com um tratamento contínuo, mais prolongado do que o caso que é exclusivamente cirúrgico, mas com um desfecho muito favorável, né? E um outro fator a se considerar também são os homens que parece que estão mais conscientes com relação a essa questão também. E estão procurando mais fazer os exames, né, doutor? O que não era comum há uns 10, 15 anos, né? Vamos ser bem claros, né? Sim, nós homens sempre fomos desleixados com a nossa saúde, né? E não era infrequente o homem ir ao médico motivado pela parceira, pela esposa, né? Olha, ele está tendo um problema, ele relatou isso, e existia muito tabu com essa questão da próstata, né, Marcelo, por ser uma questão voltada para o órgão sexual masculino, a questão do exame do toque retal, que se perpetuou com eventualmente piadas e tabus que afastaram o homem do médico. E essas informações, como a do Biden, talvez sirvam como um alerta para que o homem se aproxime do médico. Ainda mais, né? Exatamente. Né? E fazer os seus exames. Para a gente finalizar, doutor Igor, a partir de quando, para uma maiada que está ligada na gente aí, ó, a partir de quando começar a fazer esses exames, principalmente para aqueles que já têm caso de histórico familiar? Perfeito. Vamos dividir em dois grupos. Vamos lá. Também você tocou no assunto do histórico familiar e eu vou deixar esse para o grupo 2. Tá. O primeiro grupo é de homens que não têm história familiar, de câncer de próstata, de mulheres com câncer de mama, né? Idealmente a gente começa as rotinas de saúde a partir dos 50 anos, né? Então, o monitoramento da saúde urológica, o monitoramento do PSA, que é uma proteína específica, e o monitoramento, um exame de sangue específico, né? E o monitoramento do exame físico da próstata, que é o exame de toque retal. Através do exame do toque, nós médicos conseguimos avaliar anatomicamente a próstata. E daí muitos homens me perguntam, né, Igor, é necessário? E eu respondo de maneira bem rápida, falo para eles, é a mesma coisa que você levar o seu carro no mecânico e o cara não olhar o motor, né? Não abrir o capô para olhar o motor, tá errado, né? Então vá em outro mecânico. Então, pelo menos uma vez o exame de toque é necessário, e daí, criada uma confiança entre o médico, uma periodicidade, isso vai ser avaliado visita a visita. E, em geral, as rotinas urológicas são feitas anualmente nesses indivíduos considerados, Marcelo, de baixo risco. Sim. Quando a gente tem indivíduos com câncer da próstata na família, especialmente no pai, em irmãos, em indivíduos próximos, e indivíduos que tenham fatores de risco, como, por exemplo, obesidade, indivíduos negros, né? A gente tem um risco maior de desenvolvimento de câncer de próstata e de câncer de próstata com comportamento agressivo. Tá? E daí a gente antecipa o início das rotinas a partir dos 45 anos. Ótimo. Então, pensando nesse grupo de pacientes com história familiar, é importante que eles se atentem, que eles vão ao médico de maneira mais precoce, né? Idealmente, a partir dos 40, 45 anos é o momento de estar iniciando as rotinas de saúde masculina, de saúde urológica. Okay. E no grupo de população convencional, digamos assim, sem nenhum fator de risco, o ideal é que a partir dos 50 anualmente essa avaliação comece a ser feita. Doutor Igor, quer deixar as suas redes sociais aí para o pessoal que quiser alguma dica, que quiser entrar em contato com você? Com certeza, agradeço pelo espaço. Então, como você nos apresentou, eu faço parte de um grupo de oncologistas aqui de Campinas, no estado de São Paulo, que, né, de maneira super proativa, produz conteúdo de qualidade, conteúdo científico, e a gente é muito acessível nas nossas redes pessoais, nas nossas redes sociais pessoais e na rede social do grupo. Vou tomar a liberdade de deixar aqui a rede social do grupo, que é @gruposonhe, do verbo sonhar mesmo, mas ao invés de sonhe, né? de um incentivo a sonhar com um bom tratamento, sonhar com bons desfechos e com tratamentos que ajudem os pacientes oncológicos que precisarem da gente. Obrigado. E lá vocês vão ter acesso ao nosso site, né? www.sonhe.med.br,
e também a nossa rede social de Instagram e de lá para todas as outras plataformas. Muito bem. Doutor Igor Mantovani, muito obrigado, viu? Um prazer enorme falar contigo. Obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia para você e até a próxima. Eu que agradeço, um ótimo dia a você e a todos os ouvintes. Obrigado. Tchau. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai, cirurgia robótica e referência em alta complexidade. Reumato Center, centro de referência em reumatologia e terapia infusional. E Associação de Diabéticos, muito além do cuidado com diabetes. Cuidamos de você e da sua família.